E agora eu vou comentar aqui algumas questões da lista de exercícios que não estão, na verdade, que estão incluídas no gabarito, tá? Mas é que eu vou estar comentando assim para dar um suporte para vocês, tá? O exercício 25, eu já havia comentado na aula lá pelo Google Meet, esse exercício 25, mas eu gosto de reforçar esse exercício 25 aí, tá? Até porque eu contei até uma história que na época que eu ensinava lá em 2005, lá no liceu do Conjunto Ceará, eu meio que dei uma travada nesse tipo de exercício aqui. Era uma situação bem parecida com essa, tá? Que é essa aqui do exercício 25. Então é o seguinte, e eu também preciso aproveitar para fazer uma correção, tá? Vocês observam aí que eu pego o exercício do livro, eu faço uma adaptação, e lá no livro ele só pedia assim, o valor X. E aí eu fui inventar de colocar a distância X, que o observador se encontra inicialmente não é do topo do prédio, tá? Como está indicado aí, é da base do prédio ou do pé do prédio. Então vou dar uma lida rapidinha aqui no enunciado. Então, um observador está situado a X metros do pé de um prédio. O prédio está aqui. Esse H aqui é a altura do prédio que a gente quer determinar. E o observador, inicialmente, ele está aqui. Então, assim, afastando-se 50 metros desse prédio, então ele afasta, inicialmente ele está aqui, e aí ele vem para cá. Quando ele está aqui, inicialmente, nessa posição inicial, ele observa o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus. Quando ele afasta 50 metros, ele passa a observar agora sob um ângulo de 30 graus. Então a gente quer saber aí a distância X em que o observador se encontra inicialmente. Então aqui eu coloquei distância inicial do observador ao prédio, ou seja, distância do observador à base, né, do prédio. Né? Então a mesma coisa a distância até o prédio. Ok? E a gente quer saber a altura do prédio. E aí a gente está falando o quê? De triângulo retângulo, né? O nosso assunto. E a gente não tem aí condições inicialmente de usar as razões trigonométricas, porque esse 50 aqui, tá? É a medida de um lado desse primeiro triângulo aqui, que nem é um triângulo retângulo. Mas ele é um triângulo que a gente vai precisar te dar uma informação dele. Então é o seguinte, vou tentar ser mais objetivo aqui. Esse ângulo, quando a gente tem isso aqui, deixa eu colocar de preto mesmo, porque isso aqui, ó, isso aqui é uma volta, meia volta no caso, né? Uma volta seria 360 graus. Então, meia volta é 180 graus, tá? Aqui já é 60 graus, então esse restante aqui, ele vai ser 120 graus. E aí, olhando só para o primeiro triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se aqui, para esse primeiro triângulo, você já tem o 30, ó, vou até destacar agora. Você tem o 30, você tem o 120, então esse outro ângulo aqui, a medida dele vai ser o que falta para 180. Então, 30 mais 120 é 150, 150 para 180, então a gente também vai ter que o ângulo que é 30 graus. Então eu vou colocar aqui, vou colocar de vermelho mesmo. Tá? Então esse ângulo também ele é 30 graus. E por ele ser 30 graus, a gente passa a ter a informação que esse primeiro triângulozinho aqui, ele é isósceles, tá? Ou seja, a gente vai ter que, deixa eu destacar aqui, vou destacar de vermelho. Essa medida aqui, ela vai ter que ser igual a essa, ou seja, esse lado é congruente a esse, tá? E por essa congruência a gente vai ter agora a seguinte situação, a gente passa a ter isso, ó. Aqui aqui é 50, aqui é X, aqui é H e aqui também é 50, tá? Então essa medida aqui é 50, o ângulo é 60 graus, tá? Então com esse ângulo de 60 graus aqui, e para esse segundo triângulo agora aqui, esse segundo triângulo menor, que é um triângulo retângulo, a gente consegue, né, obter as medidas de H e X. Nesse exercício aí, não está indicado aí para você usar a aproximação. Então não precisa aproximar, não precisa substituir por 1,7.
tá? Você deixa mesmo o raiz de 3 onde for necessário. E agora eu vou comentar o exercício 27, tá? A ideia do exercício 27, quer dizer, a história dele, né, a figura é bem parecida com o exercício anterior, só que agora os ângulos são de 45 graus e 60 graus. Então eu vou dar uma lida rápida aqui no enunciado. Em um trecho do rio, em que as margens são paralelas, uma pessoa, à beira de uma das margens, observa um farol situado à beira de outra margem, sob um ângulo de 45 graus. Em seguida, ela caminha 1.540 metros, né, no sentido indicado pela figura, tá? E ela passa a avistar o farol sob um ângulo de 60 graus. Tá? A diferença do outro exercício também é que a pessoa se afasta, o ângulo diminui. Aqui a pessoa está se afastando, né? Está em outro sentido, então o ângulo faz aumentar. E aqui você considera a raiz de 3 aproximadamente 1,7. E a gente quer saber então a largura do rio nesse trecho. As margens são paralelas, então é por isso que a gente pode pensar e aqui em calcular a largura, tá? É como se cada margem, né? Cada margem fosse uma reta e essas retas fossem paralelas entre si. Então a história é essa. A pessoa está aqui inicialmente, depois ela anda 1.540 metros e passa a avistar o farol sob um ângulo de 60 graus, o farol que está lá na outra margem. A gente quer saber, a partir dessa informação, qual é a largura do rio, tá? Então, a gente pega essa figura aqui e passa para esse aqui. A gente usa agora triângulo. A gente então tem esse 1.540 foi o que ele andou, onde ele passou a avistar o farol sob um ângulo de 60 graus. Esse X aqui é só para auxiliar a gente mesmo. E esse L aqui é a largura do rio, tá? Ou seja, aqui eu fiz apenas completar aqui para fechar um triângulo retângulo, ok? Então, a gente vai usar aqui, observa aqui separadamente. Esse primeiro triângulozinho aqui, triângulo retângulo, que tem um ângulo de 60 graus, a gente tem o L e o X. E o L e o X, eles são catetos, então a gente vai usar a tangente de 60 graus. E se a gente considerar esse triângulo retângulo maior aqui, tá? Que é o que engloba os dois triângulos, a gente vai ter 1.540 mais x como cateto adjacente e esse L aqui como cateto oposto, tá? Você já pode até desconfiar logo que os catetos aqui, ó, esse e esse aqui vão ser iguais, tá? Vamos só confirmar então aqui. Você vai utilizar então tangente de 45 graus. Então, pela definição, é cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto é L, tá? E o cateto adjacente é 1.540 mais x, tá? Só que tangente de 45 graus é 1. Então, fica 1 igual, 1 igual a L sobre 1.540 mais x, tá? E aí, se você fizer aquela multiplicaçãozinha em cruz que eu sempre faço, aí você vai ter L vezes 1L, tá? E aí você vai ter L igual a 1.540 mais x, tá? E agora a gente vai usar, né? A partir dessa informação aqui, a gente vai usar a tangente de 60 graus. Aí a tangente de 60 graus eu vou fazer aqui, tá? Aproveitar melhor o espaço. Então vai ser cateto oposto, que é o L, só que o L agora você usa 1.540 mais x sobre o x, tá? E aí você substitui a tangente de 60 graus, é raiz de 3, tá? Então você pode colocar raiz de 3, mas aí você pode colocar o valor aproximado, 1,7. Então fica 1,7 igual a 1.540 mais x sobre x. Pronto. Daqui em diante, né, Fran Cardoso vai parar, tá? Aí eu vou deixar para vocês terminarem o exercício. Eu acho que eu já praticamente já dei a resposta, ok? Algumas questões eu comentei na aula agora do dia 15 de março de 2021, tá? Como o exercício 10, que é da primeira parte, tá? Algumas eu não vou comentar, eu vou deixar para vocês estarem perguntando para mim, tá? Como o exercício, acho que é o 17, 18 por ali,
tem esses aí que eu não vou fazer aqui também. Ok? Então, é isso. A gente vai parar por aqui, razões trigonométricas, e o nosso próximo assunto vai ser a parte de áreas, tá? Áreas de figuras. E aí a gente precisa de áreas, revisar bem, tá? Revisar bem essa parte para poder aplicar lá na geometria espacial também, ok? Então é isso. Até o nosso próximo assunto. Valeu. E segunda-feira a gente tem o nosso encontro, né? Segunda-feira a gente vai ter que fazer uma prova, uma provinha que vocês já estão sabendo como é. E é isso. Valeu!